Boa noite, a paz do Senhor a todos. É com grande prazer e satisfação que nós queremos dirigir a você que estará assistindo esse vídeo esta palavra de ânimo, de alegria, de coragem. Estamos vivendo um período em que a maioria só estão propagando a palavra do fracasso, da derrota e junto com isso as profecias das mortes, né? Mas nós queremos trazer aqui uma palavra que Paulo ele escreve a Timóteo, seu discípulo, né, o jovem Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo de número 1, ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, né? Então, os tempos difíceis, tempos de dificuldades. Às vezes nós ficamos meditando, né? Por que o Brasil está tão assombrado diante de circunstâncias tais? E principalmente os crentes, né? Aqueles que lê a Bíblia, se é que lê, por que estão tão assombrados com os acontecimentos, sendo que já está na Bíblia? A Bíblia tem que se cumprir. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia tem que acontecer. E quando Paulo, aproximadamente 50, 60 anos depois da morte de Cristo, Paulo começa a escrever suas epístolas, e quando ele escreve a Timóteo, ele está dizendo: Timóteo, meu filho, fique sabendo de uma coisa, que nos últimos dias vão acontecer coisas terríveis. Lá na primeira carta que ele escreve, no capítulo 3, ele fala para nós sobre isso, né? O capítulo 4 ele fala sobre a questão de espíritos enganadores. Ele manda que nós nos apresentemos a Deus aprovado. E aqui no capítulo 3 de 2 a Timóteo, a segunda carta, ele está dizendo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, né? Então, o mundo está aí na situação que está, vivendo o que está vivendo, pandemia, morte, e junto à pandemia, junto a essa onda de morte, de doença, Paulo está dizendo no versículo 2 do capítulo 3, ele diz: porque haverá homens amantes, soberbos, arrogantes, presunçosos, homens gananciosos, junto com o mal que está sobre o Brasil e sobre o planeta Terra. O que nós aprendemos com tudo isso? Tiramos algumas lições do que está acontecendo. Primeiro, é que dias trabalhosos sempre existirão. Não é a primeira vez que na Bíblia ou na Terra acontece uma crise, seja de ordem financeira, seja de ordem saúde ou social, vamos dizer assim, abrangendo o financeiro e abrangendo a saúde. Então, desde os primeiros tempos da Bíblia já houve crises. Quando você chega em Samaria, estudando em Samaria, no livro de Reis, dos Reis, Eliseu presenciando eles se matando, comendo criança, era um desespero, né? Eles praticando canibalismo. Você vê Abraão fugindo, saindo, correndo da seca. Você vê Isaac correndo da seca. Você vê Israel cheio de doenças. Você vê Israel vivendo tempos difíceis. Então, quando chega agora, na nossa atualidade, essa pandemia, essa gripe, né, que tem por trás dela um interesse financeiro muito grande, há por trás dela um interesse político muito grande, os homens maus, que Paulo está dizendo aqui, em 2 Timóteo 3, verso 2, ele diz: porque haverá homens amantes de si mesmo, homens avarentos, presunçosos, soberbos, gananciosos. Então estão usando a doença, o mal, para tirar vantagem disso, para criar terror, para oprimir, para desviar dinheiro, para fazer politicagem. Infelizmente, é uma situação triste, porém a Bíblia já nos mostra. Então não há um porquê ficar assombrado com a situação que acontece no aspecto do que está acontecendo, não de morrer pessoas. Claro, estamos orando, vamos continuar orando por famílias, para que os nossos não desçam a sepultura,
tem muita gente morrendo, mas por trás de tudo isso aí há um grande interesse financeiro, há um grande interesse de tirar vantagem com todas essas desgraças que estão acontecendo sobre a nação brasileira, infelizmente. E o que nós temos aprendido nesses tempos trabalhosos são muitas as lições. A primeira dela é que eu tenho visto que a fé de muitos é uma fé que está se desmoronando, não tem raiz. Ou seja, a gripe está aí, o problema está aí, mas as pessoas esqueceram que existe um Deus e uma fé. Né? Esqueceram que tem uma fé. E que essa fé é que vai levar você a vencer o problema. Estão esquecendo dessa fé, esquecendo que tem um Deus que pode reverter o quadro, então uma fé que não tem raiz. A outra questão é que nós temos visto aqui no meio de todo esse problema, a maioria dos cristãos, os chamados crentes, a maioria, eu estou falando da maioria, não tem conhecimento de Escritura Sagrada, de Bíblia. E esta é uma das razões pelas quais muitos estão desesperados, muitos estão em depressão, muitos entrando no fundo do poço com medo do problema. É porque falta o conhecimento da Bíblia. Eu não estou dizendo que conhecer Bíblia evita o problema. Eu estou dizendo que conhecendo Bíblia nos ajuda a vencer o problema. Porque você vai buscar um respaldo em Cristo, um fundamento na palavra do Senhor, a Bíblia, que é aquilo que nos sustenta, que é o nosso livro de fé, de regra e de prática. Então nós descobrimos que muitos não estão tendo fé, que a fé que tem não tem raiz, que não tem fundamento nas Escrituras para vencer os problemas, estão em desespero, correndo de um lado para o outro. Estamos vendo o que Paulo falou a Timóteo, a ganância, homens arrogantes, soberbos, gananciosos, avarentos, homens mentirosos, homens que estão querendo usar o momento para promoção pessoal, ligado à política. Infelizmente, é uma realidade que não tem como se esconder. E o que eu quero dizer para você é o que a Bíblia está dizendo para nós. Paulo manda permanecer. Paulo manda permanecer naquela fé que você adquiriu. Paulo manda permanecer na fé que você recebeu. Paulo manda permanecer, não sair da fé. A fé que nos leva a vencer o problema. Então nós temos visto que muitos não têm tido uma fé para vencer o problema, uma fé sem raiz, a falta do conhecimento, a falta dessa busca para superar os problemas. Agora observe uma coisa com os problemas. A Bíblia diz que Deus converte, Deus transforma maldição em bênção. Talvez na sua mente você nunca imaginava que no meio de tanta dificuldade você seria alcançado por benefícios que talvez você nunca tivesse na sua mente pensado. Que receberia benefício, ajuda de governo, que pagaria conta, que você ia projetar algumas coisas, receber bênçãos financeiras. E meio a tantos os problemas, Deus tem trazido outras soluções. E o que é que você tem que entender diante disso? Que você precisa aprender a conhecer Deus, você precisa adquirir uma fé com raiz, uma fé com estrutura, você precisa conhecer as Escrituras Sagradas e você precisa entender uma coisa, que por trás desses movimentos existe uma ação também maligna. E quando você conhece a Bíblia, fica muito fácil de detectar o mal. Então nós estamos vivendo uma guerra, uma batalha terrível. Tenho percebido que há um espírito de terror sobre o povo, até mesmo sobre aqueles que aceitaram a Cristo e que têm Jesus como Salvador. Um terror, um medo, um assombro. Temos andado na nossa cidade, Coroatá, e eu tenho visto isso até nos cristãos. Estão vivendo um assombro como que fosse uma massa, um trator, uma máquina que está vindo, derrubando, matando todo mundo, e não é bem desse jeito. Os problemas existem. Mas sabe o que está acontecendo? É que o povo não se preparou para vencer o problema. Aí você vai dizer, bispo, mas eu tenho que me preparar para vencer o problema. Eu tenho ministrado aqui na igreja sede, na Shalom, em Coroatá, sobre isso. Que Daniel, ele se antecipava, ou se antecipou ao problema, orando 3 vezes ao dia. Veio o decreto. Lançaram ele na cova com leões e ele saiu vencedor. Os meninos, Sadraque, Mesaque e Abednego, também tinham as mesmas decisões diante de Deus.
uma fé convicta que não se curvava diante do problema. Sabemos que o problema está aí, a pandemia está aí, a enfermidade está aí, mas eu quero dizer uma coisa para você, que acima dessas nuvens negras existe um sol que traz justiça, existe um sol que traz esperança, existe um sol que traz luz e que essas trevas serão dissipadas. A igreja precisa entender isso aí, que é tempo de buscar mais a Deus, aprender mais da Bíblia. Quantas vezes eu preguei sobre isso na igreja, Deus nos falando do mal que viria sobre o Brasil. A última vez que Deus me deu uma palavra que eu falei na igreja sobre isso, eu via entrando em Corotá uma nuvem negra, como que um pó causando um grande rebuliço, e no meio desse vento, dessa nuvem negra, eu via um esqueleto correndo com roupa de romano, soldado romano. Ele olhava para mim de lado e corria e entrava para dentro da cidade. E eu disse para a nossa igreja, está vindo um grande mal sobre Corotá, Corotá vai tremer, o Brasil vai tremer. E agora estão aí o povo assombrado, apavorado há meses, e agora estão dizendo, meu Deus, bispo, está acontecendo mesmo, está acontecendo, mas Deus avisou, né? Eu nunca coloquei nada meu em redes sociais, em internet, divulgação da minha pessoa, ou daquilo que Deus me revela. Aquilo que eu prego, eu não gravo, eu não ponho na internet, mas estou ouvindo agora sim falar para você que diante desse problema eu tenho aprendido pelo menos 4 coisas interessantes, pelo menos 4 questões fundamentais. Primeira, interesse de homens, ganância de homens. Segundo, eu tenho visto que os homens fazem qualquer coisa para estar no poder e para ter vantagem, tirando vantagem de tudo. Terceiro, eu tenho visto que a fé de muitos é uma fé que não tem raiz, não tem estrutura. E quarto, eu estou vendo que eles não conhecem. E há um grande vazio na vida de muitos crentes, porque não conhecem a Bíblia Sagrada. Esse é o problema de muitos estarem vivendo um desespero. Você pode pensar que eu não tenho preocupação, você pode pensar que eu não tenho, que a gente não é assolado pelos temores. Somos sim, sou igual a você. Tenho preocupação, às vezes somos bombardeados pelos temores e tenho aprendido que o temor, o medo, é um grande opositor da manifestação de Deus. Então, eu gosto muito quando Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, saiba disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, igreja, você que está me ouvindo, você que vai assistir esse vídeo, saiba de uma coisa, virão tempos difíceis sim, e vou dizer mais, viu? Tem muita gente com medo, achando que já é a volta de Jesus. Alguns me abordaram perguntando, estamos vivendo o Apocalipse? Não, isso aqui é fichinha, isso aqui é café pequeno, diante dos 7 ais do Apocalipse, diante das 7 trombetas e diante das 7 iras de Deus. Isso que está vivendo no Brasil e no mundo é coisa pequena, entendeu? O que está acontecendo no Brasil, você pode ser curado com remédio, e daqui 15 dias, 20 dias, um mês, tudo voltará ao normal, você estará com saúde. Agora, no Apocalipse, não. Se você não preparar a sua vida para subir e você ficar, essa pandemia que você está vendo, isso é fichinha. Por isso, Paulo está dizendo, sabe de uma coisa, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Estamos nos aproximando do grande dia do arrebatamento. E a pergunta é, como está a tua vida? Hoje eu preguei para alguém na cidade com medo e eu disse a ela, volte para Jesus, volte para o Senhor. Você precisa voltar para Jesus. Você precisa voltar para o teu Deus. Deus quer fazer uma obra de poder na sua vida. Você que está afastado, volte aos braços do Senhor. Você que está crente, fortaleça-se mais ainda, porque Deus quer te abençoar e quer fortalecer a tua vida. Que Deus te abençoe de uma maneira grande e poderosa. Que a mão de Deus repousa sobre você. E entenda uma coisa, estamos vivendo tempos difíceis. E como fazer para vencer isso? Oração. Conversar com Deus e não deixar o problema afetar a tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.